pessoal! Hoje eu vim responder a book tag original Novelas Brasileiras. Se você é noveleiro, assim como grande parte da população brasileira eu acho que você vai se divertir bastante com essa book tag, relembrando novelas icônicas da história da televisão brasileira. Assim como eu e o John nos divertimos criando essa book tag. Sim, é uma book tag original, foi criação minha e do John Félix, do canal O Conselho. Eu tive a ideia, de tanta Sabrina ficar me importunando, que eu precisava criar uma coisa original, que eu precisava criar uma tag minha, acabou me vindo essa ideia na cabeça, dei uma pesquisada, não achei nada nem parecido ali no Booktube. E aí eu resolvi chamar o John pra me ajudar, porque além de meu amigo, de longos anos, eu e o John já vim conversando já tem bastante tempo. A gente fez parte de um grupo de escritores na mesma época. O John, ele é autor do livro Broken Heart, que saiu pela editora Coerência agora no ano de 2021. Além de meu amigo, o John também é muito criativo. Eu gosto muito das edições que ele faz nos vídeos dele lá no canal. E ele é muito divertido, então não tinha ninguém melhor pra eu chamar pra participar, pra me ajudar na criação dessa tag do que ele. Juntos nós pensamos em 12 novelas que fossem icônicas, que tivessem ficado muito famosas na história da televisão brasileira, mas que também a gente tivesse assistido, acompanhado ou soubesse um pouco a respeito delas. Então, dessas 12 novelas, tem novelas que eu escolhi, tem novelas que ele escolheu e tem novelas que ficaram sim fora dessa lista e que foram novelas muito conhecidas, novelas muito faladas. Porém, de duas uma, ou a gente não assistiu, a gente não acompanhou, ou acabou que a gente decidiu escolher outras novelas por motivos esses que sejam. E os livros que a gente escolheu relacionar com essas novelas, os temas que a gente resolveu dar para essas novelas, tem muito a ver, às vezes, com um personagem que ficou muito conhecido, um personagem que ficou muito famoso, o tema da novela, algo que a novela abordou e que para aquela época foi algo que foi muito comentado, música ou algo do tipo. Então, vocês vão ver conforme a gente for falando a respeito delas. Bem, bora lá então, porque são 12 novelas e 12 livros pra gente falar a respeito. 1. Chiquititas. Um livro que te marcou na infância ou um livro infanto-juvenil. A primeira versão de Chiquititas estreou em 1997 e trouxe como uma das suas protagonistas a Fernanda Souza. Foi, acho que, a novela que ela deve ter estreado na televisão brasileira, se eu não tô muito enganada. E eu gostava muito da personagem Mia. E pra essa novela, eu escolhi colocar o livro Na Mira do Vampiro. Esse livro é da coleção Vagalumes e foi um dos primeiros livros que eu lembro de ter lido na vida e ter gostado da leitura. Até hoje esse livro é publicado exatamente com a mesma capa. E eu tenho muita vontade de comprar ele tá ali na minha lista de desejados da Amazon. Inclusive nesse momento ele tá com 41% de desconto. 2. Vamp. Um livro que sugou as suas energias. Vamp foi uma novela do ano de 1991, quando ela estreou eu tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro de ter assistido ela, eu acho que na época ou algum tempo depois, mas eu me recordo de assistir essa novela quando eu era muito nova e eu amava a Cláudia Ohana, eu achava ela simplesmente maravilhosa. Ainda acho, essa mulher é linda, mas eu adorava o personagem do Neila Torraca também, gostava muito dessa novela, e é por isso que eu fiz tanta questão de colocar ela aqui. Essa é uma novela que o John não tinha muita recordação, ele não lembrava muito, mas eu falei, precisa ter Vamp nessa lista, porque senão essa lista não será minha. Pra essa novela, eu decidi colocar o livro A Casa dos Pesadelos, do Marcos de Brito. Esse aqui é o segundo livro do Marcos que eu leio e eu gostei bastante. Ele é um livro bem curtinho, é uma leitura bem rápida e fluida de fazer. A edição da Faro Editorial tá muito bonita. Ele é todo caprichado, assim, por dentro. Ele é muito, muito bonito mesmo. A minha edição, claro, está, autografadíssima pelo Marcos, que além de ser uma pessoa muito legal, muito incrível, também é muito criativo. Eu adoro ele nas redes sociais, gosto muito de acompanhar as histórias que ele conta lá no Instagram dele. E particularmente eu acho que ele escreve muito bem. Em A Casa dos Pesadelos, a gente vai acompanhar o Thiago. O Thiago, ele é um adolescente que tá indo passar as férias, se eu não me engano, na casa da avó materna, com a sua mãe e seu irmão mais novo. Só que ele tem um trauma com relação àquela casa.
Quando mais novo, ele falava que tinha um monstro lá dentro que queria fazer muito mal pra ele. E desde então, ele se recusa a pisar naquela casa de novo. E agora, na época da adolescência, incentivado pela sua mãe e pela sua psicóloga, ele resolve aceitar e voltar pra lá pra enfrentar esse medo absurdo, né? E ele precisa tentar entender o que foi que aconteceu lá dentro, que faz com que ele fique tão afastado assim daquela casa e da sua avó materna. Já adianto que esse livro aqui não é um livro de fantasia, é um livro de suspense com horror. Ele tem um final um tanto pesado, que pode ser um gatilho para algumas pessoas. Só que se eu falar o gatilho, eu tô falando o final do livro. É um spoiler. E esse aqui foi um livro que eu não consegui largar enquanto eu não terminei de ler. Eu não consegui deixar ele quieto. Eu peguei ele acho que num domingo de manhã e terminei num domingo de tarde, porque eu simplesmente não conseguia largar. 3. A Próxima Vítima. Um livro que te fez roer as unhas. A Próxima Vítima foi uma novela de 1995 e que eu me lembro de todo mundo, eu acho que 100% da população brasileira parou pra assistir aquela novela. Porque todo mundo queria saber quem seria a próxima vítima e quem era o assassino, quem tava matando. E apesar de uns 2 anos mais ou menos eu ter começado a ler mais thrillers, né? Eu resolvi colocar, eu acho que o primeiro thriller que eu li, o primeiro livro assim, romance policial que eu li, que tem investigação, que né, a gente quer saber quem foi o assassino, qual a motivação dele. E esse é o livro O Casamento, do Vitor Bonini, também publicação da Faro Editorial e também autor nacional, autor brasileiro. E aqui a gente vai acompanhar o detetive Conrado após ser convidado então para esse casamento, né? Só que de repente, quando a noiva tá pronta para entrar no altar, ela tá ali pronta para fazer, né, o seu desfile na igreja, acontece um assassinato e o casamento é paralisado. E a gente vai então acompanhar o Conrado tentando descobrir quem foi que matou e por que, principalmente um motivo para ter cometido esse assassinato. Mais uma vez, a edição da Faro tá muito bonita. Ele, além de ter verniz localizado, né, esse alto relevo aqui no escrito O Casamento, a parte de dentro também tem ilustração. Ele é dividido por partes ou tô falando besteira? Não, ele é dividido por partes mesmo. E ele é um livro bem grossinho, eu lembro de ter lido bem rápido, porque eu fiquei bem curiosa a respeito do que estava acontecendo. 4. O Rei do Gado. Um livro com Eminent Lover, acho que é assim que pronuncia. O Rei do Gado foi uma novela de 1996 e trouxe como personagens principais o Antônio Fagundes e a Patrícia Pilar. E a novela ela conta a história de famílias rivais. Peraí, eu não vou conseguir pronunciar isso sem ler. Os Mezenga e os Berdinazzi eram famílias rivais que moravam próximas, eram fazendeiros, eles tinham uma briga ali por terra e tal. E pra essa novela eu não podia deixar de colocar, obviamente, um dos meus livros favoritos do ano passado, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo, publicação da editora Suma. E aqui a gente vai acompanhar a Red e a Blue, que são duas agentes de agências do tempo e espaço inimigas, né? Elas competem uma contra a outra. Só que num determinado momento, a Blue, eu acho, ela deixa uma carta pra Red, meio que zoando com a cara dela, do tipo, eu venci essa batalha, né? Essa linha do tempo é minha, eu que ganhei. E elas vão então deixando carta uma pra outra, toda vez que elas acabam se cruzando. Toda vez que elas vão lutar pela mesma linha do tempo, pela mesma realidade, elas deixam essa cartinha, elas deixam essa forma de cutucão. Só que esse cutucão vai acabar se transformando em uma amizade, vai evoluir, obviamente, para um amor, para uma paixão, e elas se apaixonam uma pela outra. 5. O Cravo e a Rosa. Um livro ou um gênero que você tem uma relação de amor e ódio. O Cravo e a Rosa é uma novela um pouquinho mais recente, uma novela do ano de 2000, e trouxe como protagonistas o Du Moscovitz, acho que é assim que pronuncia o nome do ator, e a Adriana Esteves. Inclusive, está reprisando nesse momento, não vale a pena ver de novo, porque eu acabei pegando um pedacinho da novela o dia que eu fui numa consulta médica e tava passando lá. E pra essa novela, eu resolvi colocar o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey.
Esse é um livro que todo mundo gosta bastante, é um livro que todo mundo fala muito bem, é um livro, sim, muito bem escrito, é um livro que emociona muito as pessoas quando lê e me emocionou muito. Eu acho que eu nunca chorei tanto em toda a minha vida como eu chorei lendo esse livro. Ele acabou comigo. Só que eu não gosto desse tipo de sentimento. Diferentemente de algumas pessoas que quando o livro detona o emocional da pessoa, a pessoa dá 5 estrelas e favorita. Ai, me destruiu, 5 estrelas, amei. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não gosto de fazer esse tipo de leitura. 6. O Clone. Mergulho da gente é um flash. Um livro de ficção científica. O Clone foi uma novela que passou no ano de 2001 e trouxe como protagonistas, como personagens principais ali, o Murilo Benício e a... putz, esqueci o nome dela. Giovanna Antonelli. Foi outra novela que o pessoal, assim, acompanhou assiduamente, sabe? Eu lembro que todo mundo parava pra assistir. E o livro que eu resolvi colocar nessa categoria é, então, Recursão, do Blake Crouch, que foi um dos meus, acho que, favoritos. Eu acho que não cheguei a favoritar esse livro aqui, mas eu gostei bastante, bem mais do que Matéria Escura. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal falando por qual começar, qual ler primeiro, qual é o melhor, falando um pouquinho mais de cada um deles, sem spoilers. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, caso vocês ainda não conheçam Matéria Escura e Recursão, ou tenham vontade de conhecer, mas não sabem muito bem por onde começar. Aqui a gente vai conhecer um detetive, o detetive Barry, e ele acaba se deparando com uma pessoa que acaba se matando ali logo no início do livro, porque ela tá sofrendo da memória falsa, é uma síndrome da memória falsa. Isso é uma doença que tem pego diversas pessoas ali do planeta e muita gente tem se matado por causa disso, porque de uma hora pra outra você simplesmente acorda com memórias de uma vida inteira que você não viveu. Então você tem duas memórias na sua cabeça. Você tem a memória da vida que você tá vivendo, Eu aqui, Tatiane, gravando vídeo pro YouTube, casada, com um filho. Só que de repente eu também me lembro de uma outra vida, que eu fui casada com uma outra pessoa, que eu fiz uma outra coisa, que eu tive uma outra profissão. E isso é tão intenso na cabeça das pessoas que elas não conseguem viver com aquilo. E muitas pessoas estão sim se matando. Então o Barry ele vai investigar o que está acontecendo, porque ele se depara com coisas bastante suspeitas, ele se depara com coisas muito estranhas e de repente ele começa a ter memórias de vidas que ele não viveu, de momentos que ele sabe que ele não estava lá, mas ele se lembra de ter tido lá. Então ele tem duas memórias completamente diferentes na cabeça dele. E ele vai acabar se deparando com a cientista Helena, que também tá trabalhando a respeito disso. Então é isso que eu posso falar a respeito desse livro aqui. 7. Caminho das Índias. Um livro que te apresentou uma cultura diferente. Caminho das Índias é uma novela ainda mais recente, do ano de 2009, e trouxe como protagonistas a Juliana Paz, o Rodrigo Lombardi e o Márcio Garcia. E assim como o Clone, o Caminho das Índias, ele tem, então, essa parte dessa cultura indiana. E para essa categoria, eu não podia deixar de colocar um dos últimos livros que eu li e que recebi pela tag, que foi A Pintora de Henna, da Alka Jose. Esse aqui é um livro que se passa na Índia, mas é um livro que se passa no ano de 1955, então ele também é uma ficção histórica. Ele vai falar sobre a época que o Reino Unido deixou a Índia, que a Índia se tornou então independente. E a gente vai ter como protagonista essa personagem principal que ela foge um pouco à regra ali das mulheres daquela sociedade. Ela acaba deixando seu marido e sua casa e indo em busca da sua liberdade e da sua independência. Eu fiz uma vídeo resenha para esse livro aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, e por isso eu não vou me adentrar tanto nessa história, vou deixar aqui para vocês terem um pouquinho de curiosidade. 8. Tieta. Um livro que te surpreendeu com uma cena quente. Essa é uma novela de 1989 que trouxe como protagonista a atriz Beth Faria. E eu me lembro de Tieta muito pela sua entrada sensual, pelo seu jeito sensual. Foi uma novela mais puxada para esse lado, da mulher social, da mulher independente. Mas eu não acompanhei Tieta, eu não me lembro de ter assistido muito. Acho que eu devo ter assistido um ou outro episódio em alguma Vale a Pena Ver de Novo, alguma reprise, alguma coisa assim, porque em 89 eu tinha 3 anos. E pra essa novela eu decidi colocar Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello. Eu não sabia que esse livro tinha cenas de sexo explícito, então quando eu me deparei com a cena no livro eu fiz...
E é uma cena muito bem escrita, é uma cena muito bem desenvolvida. Esse é um livro de fantasia urbana, que a gente tem como protagonista o Tiago. Ele é uma espécie de bruxo investigador ali. Só que ele foi exonerado, ele foi expulso, né, da agência que é a qual ele fazia parte, porque ele se envolveu com uma suspeita e tem uns negócios assim que a gente vai descobrindo de acordo com que forma a gente vai lendo. E esse é um livro que ele tem vampiros, ele tem féricos, ele tem fadas, ele tem um mundo alternativo de magia, ele tem muita coisa bacana e ele tem protagonistas LGBTQIA+, então ele é um livro bem legal de ser lido. 9. Gabriela. Um livro com alguma cena que você considera icônica. Gabriela foi uma novela ainda mais antiga, eu acho que é a novela mais antiga que tem aqui nessa lista, porque a sua primeira versão foi gravada, foi ao ar, na verdade, no ano de 1975 e trouxe como protagonista, né, como atriz principal, a Sônia Braga. Depois essa novela ela foi regravada, ela teve, né, ali uma regravação e no ano de 2012 e trouxe como protagonista a Juliana Paz. Então talvez vocês se lembrem dessa versão. Não foi uma novela que eu assisti, não foi uma novela que eu acompanhei, eu não tava nascida na época, né? Mas é uma novela que todo mundo lembra muito, porque foi uma novela bastante icônica. Porque mais uma vez, assim como Tieta, ela trouxe bastante assuntos com relação à sexualidade de mulher, né, sensualidade e tudo mais. E aqui eu tive uma enorme dificuldade pra escolher um livro pra colocar, né, com relação a essa novela. Porque a minha memória, gente, é uma bosta. A minha memória é uma merda. Eu normalmente não consigo me recordar dos livros com muitos detalhes, ao ponto de lembrar de uma cena que tenha sido muito icônica. E aí, quando eu tava tentando escolher um livro pra essa novela, né, pra essa categoria, eu consegui me lembrar de uma cena de um livro que me arrepiou. Não é que tenha sido uma cena icônica, não é que tenha sido uma cena muito foda, inclusive não tem nada a ver com a novela, porque é um livro de terror. E eu tô falando de Lacrimosa, da Juliana Daglio. Aqui a gente tem uma cena em que um personagem infantil, ele acaba sendo possuído por um demônio e ele é levado para um hospital. Ela é uma garotinha, ela é levada para um hospital após assassinar a sua mãe a dentadas. Então assim, bem pesado. 10. Tá acabando, gente, tá acabando. Chica da Silva. Um livro forte que a história mexeu com você. Chica da Silva foi uma novela de 1996 que trouxe como atriz principal a Thaís Araújo. Se eu não me engano, ela foi uma novela que falou sobre a escravidão, a escravatura, onde a Thaís Araújo fazia uma escrava muito ousada, muito inteligente, muito destemida, e ela acaba então ficando com seu senhor. E para essa novela eu decidi colocar então Capitães de Areia, do Jorge Amado. Esse foi um livro que eu li e na época que eu li eu falei que eu não tinha gostado de ler, que eu chorei muito, foi um livro que me emocionou, que me fez mal, porque a gente tem como protagonistas crianças. E são crianças em situação de rua, são crianças em situação de abandono, que precisaram amadurecer de uma maneira muito bruta e muito violenta nas ruas para poder sobreviver. Então eles vão assaltar casas, eles vão assaltar comércios, eles vão roubar as pessoas na rua para poder comprar comida, para poder comprar alguma coisa que eles querem ter. Aqui a gente tem crianças ali de 12, 13 anos já fazendo sexo, sabe? Já tendo um pensamento muito maduro, muito de homem. E, cara, sabe, não era pra ser assim, não era pra ser assim. Uma criança de 12, 13 anos tinha que estar na escola, estudando, se divertindo, jogando bola, brincando e não se preocupando se ele vai ter um pão pra comer no dia seguinte. E tem um dos personagens desse livro que mexeu muito comigo. Eu queria muito que ele tivesse tido um final feliz e ele não teve. E é por isso que Capitães de Areia, então, tá nessa categoria. 11. Senhora do Destino. Um livro que você não sabia que passou a vida inteira procurando, mas que no final ele encontrou você. Senhora do Destino foi uma novela de 2004, 2014? Peraí, agora eu me perdi. Quando que passou essa novela mesmo? Que trouxe como protagonistas a Renata Sorrah como Nazaré, né? Nazaré virou um meme aí. A Suzana Vieira e a Carolina Dickmann. E foi outra novela que o Brasil parou pra acompanhar, porque todo mundo queria ver a Nazaré se dando mal. Todo mundo queria ver, né, a personagem da Suzana Vieira, a Maria do Carmo, encontrando então sua filha perdida. E tinha gente que torcia pra Nazaré, com certeza tinha, porque a Nazaré era muito divertida, apesar da gente odiar muito ela.
E pra essa novela eu resolvi colocar Fúria Vermelha, do Percy Brown, porque esse aqui foi um livro que eu ganhei de presente de aniversário, de Natal, não me lembro muito bem, da minha amiga Helena Dias. E eu não dava nada pra esse livro, nada. Quando ela me deu de presente, ela falou, eu acho que você vai gostar, esse livro tem a ver com você. E eu falei, caramba, eu nunca vi esse livro na minha vida, eu não tenho a menor ideia do que esse livro fala. E eu peguei ele pra ler de cabeça aberta, sem saber nada a respeito da história, e ele se tornou um favorito. Eu gosto muito dessa história aqui. 12 e última, Avenida Brasil, um vilão que roubou seu coração. Quem não lembra da Carminha, não é mesmo, gente? Eu não acompanhei tanto essa novela assim. Quando essa novela passou, no ano de 2012, eu já não acompanhava tanto as novelas brasileiras. Eu lembro de ter pego uma coisa ali, uma coisa pra cá, porque o pessoal comentava muito nas redes sociais a respeito da novela. Todo mundo tava torcendo, todo mundo tava comentando. E a Carminha acabou se tornando uma personagem icônica, né? Todo mundo lembra muito dela. E as protagonistas dessa novela foram a Débora Falabella e a Adriana Esteves, é claro. E pra essa novela eu decidi colocar então Sombra e Ossos com o Darkling. Eu tô sendo clichê pra caramba, gente, desculpa, mas é que realmente eu acho que de todos os livros que eu li até hoje que tem um vilão, o Darkling foi realmente o único que eu torci pra que ele ganhasse. Sabe, não, vai lá e ganha porque tu tá na razão, meu filho, você tá certo, tá fazendo do jeito errado, tá, mas você tá certo. E ele tem carisma, ele sabe, né, conquistar, e é por isso que, então, ele tá aqui. Lembrando que eu só li Sombra e Ossos, tá, gente? Eu ainda não li os outros livros da trilogia, não sei se a minha opinião a respeito do Darkling vai mudar, mas atualmente ele é o meu vilão favorito, o vilão que conquistou meu coração, ainda mais depois da gente ter aquele bonito do Ben Byers, né, fazendo a série da Netflix. Não dá pra não gostar do Darkling. Então, essa foi a tag, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês curtiram as nossas escolhas de novela, qual novela vocês acham que ficou fora e que deveria estar nessa lista aqui. E também, né, o porquê essa novela, por que vocês colocariam essa novela nessa lista, por que essa novela foi tão icônica, tão importante pra vocês, ou vocês têm uma memória afetiva tão grande com relação a elas. Eu vou gostar bastante de saber. Se você for fazer a tag no seu canal, no seu Instagram, no seu TikTok, que seja, não se esqueça de dar os créditos. É muito feio pegar o conteúdo de uma pessoa, replicar como se fosse seu, não seu. Por favor, não se esqueçam de dar o crédito a mim e ao John Félix do canal O Conselho. O link do vídeo do John tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá conferir as respostas dele, tenho certeza que vocês vão gostar e vão ter várias indicações de livro bem legal pra ler. E se por acaso vocês ficarem interessados em alguns dos livros que eu falei aqui pra vocês, comprando através do meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você me ajuda bastante porque eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelo livro que te interessou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!